Céu em Família, o amor de Deus de casa em casa. Seja muito bem-vindo a mais uma reunião da Igreja Apostólica Batista Projeto Céu em uma de suas células. Você é nosso convidado especial a participar de alguns minutos de meditação da Palavra de Deus. Esta reunião é uma reunião informal, fique à vontade, ninguém vai fazer nenhuma pergunta para você. E o tema de hoje é como fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas procuram dia a dia qual é a forma e a maneira de agradar este ser que mais de 90% da população mundial acredita: Deus. Mas como fazer a vontade de Deus? Nos dias de hoje, em que o individualismo fala mais alto, a televisão nos leva a crer naquilo que vemos e não naquilo que não vemos, como a fé diz. E eu quero usar um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus 7:21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em Mateus 19:17, diz assim a Bíblia Sagrada: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E a Bíblia ainda acrescenta que aquele que diz que ama a Deus deve guardar os mandamentos de meu Pai. Agora, analise a sua vida. Todo o contexto que envolve você no dia a dia, no seu lar, no seu trabalho, leva você a não crer que esta palavra, a palavra de Deus, ela pode modificar a sua vida. Quando você faz tudo que é errado, ninguém te critica, cada um diz assim que é dono do seu próprio nariz. Mas fazer a vontade de Deus é reconhecer o que Deus pode fazer pela sua vida. Você foi convidado para esta reunião, talvez porque você já tenha no seu coração o temor de Deus. Você tem no seu coração uma sede de conhecer esse Deus. Não uma religião, porque religião nenhuma pode mudar a sua vida. Quando Jesus declarou isso, ele quis dizer que nós deveríamos ser submissos. E o que é ser submisso? É estar debaixo de uma mesma missão. Qual é a nossa missão? Fazer a vontade de Deus. Agora, quem vai direcionar isso? A Bíblia Sagrada. É ela que vai mostrar para você o que é certo e o que é errado. Ninguém faz certo ou errado sem um parâmetro. Talvez você diga assim: eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu tenho tantos anos, já vivi tanto tempo, tenho experiência de vida. Só que toda essa experiência de vida não vai garantir que você herde a vida eterna. A nossa vida é passageira. A Bíblia diz que nós vivemos 60, 70, no máximo 80 anos. O que vier depois é cansaço e infarto. Exatamente isso. Então eu quero levar você a compreender nesses minutos que nós temos exatamente isso. O que é fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que um homem lá em Marcos capítulo 10, versículo de número 17, disse assim para Jesus: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então esse homem chega e fala assim para Jesus: olha, eu pratico todos os mandamentos. Você consegue imaginar uma pessoa está diante do Filho de Deus e diz assim: todos os mandamentos eu pratico. Agora, o problema todo não era o exterior dele, como era o coração daquele homem. Porque Jesus chega e conversa com ele dizendo assim: uma coisa te falta. Mas o que vai faltar com um homem, para a vida de um homem, que pratica todos os mandamentos? Ele falou assim: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você terá uma herança no reino dos céus. Havia algo na vida daquele homem que o prendia e impedia ele de viver a vontade de Deus e de ter um relacionamento com Deus. Ele era materialista. Hoje o mundo nos induz a isso. Você é o que tem. Você liga a televisão e as mensagens que você ouve, até pregada por homens e mulheres de Deus, falam a mesma coisa. Você tem que ter para ser. Jesus vem com uma mensagem que é ao contrário. Você tem que ser. E o ter é uma consequência de um dia a dia, de um relacionamento, de você entregar o teu coração ao Senhor.
a tua vida, o teu caminho, confiar nele e o mais ele vai fazer. Esse homem chega, mostra que ele pratica todos os mandamentos, mas lá em Mateus 5:20, Jesus fala assim, que a nossa justiça deveria exceder a justiça dos escribas e fariseus. Os escribas eram os homens que escreviam a lei. Os fariseus eram os religiosos. Hoje nós temos essas duas categorias até dentro das igrejas. É por isso que as pessoas dizem assim, para que eu vou lá? Se o pessoal que está lá não vive. Mas tem muitas pessoas que vivem. Nós estamos buscando isso. Igreja não é lugar de perfeição, não. Igreja é lugar de gente que quer ser tratada. Uns querem, outros não. Agora você vai se nivelar por baixo ou se nivelar por cima? Fazer a vontade de Deus é compreender e entender que Jesus queria que aquele homem não vivesse o exterior. Se o exterior dele, o cumprir os mandamentos, era algo que o aproximava de Deus, o materialismo dentro do coração dele o impedia de ter um relacionamento muito melhor com Deus. É por isso que mesmo cumprindo os mandamentos, ele se sentia vazio. Ele chama Jesus de bom. E Jesus poderia dizer, eu sou bom. Jesus falou, por que você me chama de bom? Bom é um só, o Pai eterno que te criou. E entregou Jesus naquela cruz para que você pudesse ter a vida eterna. A disputa é pelo teu coração. Essa paz que você vem buscando aqui e ali, de repente hoje, ouvindo essa palavra, nessa reunião, rodeado talvez por pessoas que você não conhece, mas que tem um interesse, que você alcance o conhecimento do Filho de Deus. Jesus te ama. Jesus fala com esse jovem, Jesus conversa. Em Marcos 10:21 ele diz assim, e Jesus fitando os olhos naquele moço, o amou e disse, só uma coisa te falta. Quantas vezes você faz planos? Quando eu estiver bem, eu vou para a igreja. Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Sabe quando você vai para a igreja? Nunca. Igreja é apenas um local. A disputa é pela sua vida. E o que é que Jesus fala na sua palavra? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É exatamente isso que está em jogo. Ele quer aliviar você dessa carga. Ele quer modificar a sua história. Ele quer absorver a sua dor. Ele quer tirar esta enfermidade. O lar que você nasceu, a vida que você levou até o dia de hoje, é exatamente isto. Fazer a vontade de Deus, num primeiro momento, é você se entregar para Ele. É você deixar Ele conduzir a sua vida. É exatamente isso que está em jogo. Não é um conceito de atitudes religiosas, não é um conjunto de roupas, não é um conjunto de proibições, não é nada disso. É você se entregar para Ele, deixar Ele agir, transformar o teu interior. Eu sou psicanalista clínico, eu trabalho com pessoas que têm os mais variados problemas de ordem emocional. Eu costumo dizer que Freud ele explica, você quer um rótulo, você quer um diagnóstico, eu te dou. Mas você quer a solução do seu problema? Então eu digo que Freud explica e Jesus cura. Pois a palavra, ela é viva. Esta palavra que dá uma nova esperança para a sua família. Talvez o seu lar esteja desagregado, talvez o seu lar esteja fragmentado, os teus filhos talvez estejam nas drogas, você esteja aqui nessa reunião, mas a sua cabeça está em outro lugar. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, o mais Ele fará. E o grande problema é que você quer fazer o mais e dizer, Deus me ajude. Então deixa Deus ser Deus e você seja servo de Deus. É isso que Ele queria falar para aquele moço. Ele queria que aquele moço compreendesse isso, entendesse essa dimensão de coisas. Em Mateus 19:21, Jesus disse assim, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Francamente, nós queremos tesouro aqui na terra. Você quer ter o carro do ano, você quer ter o melhor emprego. Mas isso, apóstolo, é lícito. Eu quero dar conforto para a minha família. Tudo bem. Agora, o principal não é isso. Tem muitas pessoas que adquirem bens e riquezas e quando morrem vão para o inferno. O inferno existe.
Não é uma historinha que inventaram para de repente colocar medo em você, para que você viva dentro de uma igreja. Tem muita gente que vive dentro de igreja e está morta espiritualmente. Não nasceu de novo. Está se iludindo. E você conhece muito bem pessoas assim. Nós estamos rodeados por esses chamados religiosos. Pessoas que não deixam a palavra de Deus entrar. E o seu testemunho de vida faz com que a gente fique cada vez mais desestimulado. É exatamente isso que o diabo quer fazer. Desestimular você, porque o diabo existe também, viu? Ah, você é do tipo da pessoa que diz que não acredita no diabo? Mas o diabo acredita em você. Ah, você é do tipo de pessoa que diz que não acredita na macumba? Mas a macumba também acredita em você. Tudo aquilo que você ignora e existe, você pode se tornar vítima disso. E é o que está acontecendo. Você tem capacidade? Você tem dinheiro? Você tem uma casa? Você tem uma família? E talvez você não seja feliz. Pois existe no teu coração uma necessidade. E é sobre essa necessidade. Jesus falava para aquele moço que lhe faltava alguma coisa. Ele estava preso ao material. Nós, teólogos, costumamos dizer o seguinte, que se esse moço, verdadeiramente, ele vendesse tudo e entregasse aos pobres, não seria necessário o apóstolo Paulo, não seria necessário o apóstolo Pedro. Este jovem seria a maior autoridade espiritual na época de Jesus, abaixo de Jesus. Por quê? Porque ele vivia todos os mandamentos e porque ele entregou tudo que tinha para se apropriar desse tesouro nos céus. O que é a fé? É o firme fundamento do que eu não vejo e a prova daquilo que eu espero. A Bíblia diz que o justo, ele iria viver por fé, não pelo que ele vê, mas pelo que ele acredita. E talvez você já acreditou em tantas coisas. Horóscopo, gnomos, patuás. E esse galinho de trevo que você guarda dentro da carteira. E aquela simpatia de você comer lentilha na passagem do ano. 7 pulinhos? Nada disso resolve. É tão fácil você acreditar em coisas que são mais um sincretismo do que você acreditar numa palavra tão direta. Jesus ama você. Jesus ama a sua vida. Ele não quer o seu carro. Pelo menos no Evangelho que a Igreja Apostólica Batista Projeto Céu prega. Ele não quer a sua casa, Ele quer a sua vida. E é justamente essa mensagem que você não ouve. Você até chega em algum ambiente chamado religioso evangélico e já tem alguém empurrando alguma coisa para você para estabelecer esse mecanismo de troca. É isso que ele queria falar. Jesus, ele fala ao meu coração e ao seu coração, porque ele quer criar um vínculo. Que vínculo é esse? Relacionamento. Você vem do jeito que você está e ele vai cuidar de você. Eu, apóstolo Torres, bispo Edson, os pastores do nosso ministério, os nossos líderes de célula, a pessoa que te convidou para estar aqui nesta noite. Tudo foi preparado por sua causa. Exatamente isso. Todos nós trabalhamos, eu trabalho, você trabalha, e mesmo assim separamos um tempo para trazer essa mensagem para você, para que você compreenda que não adianta amar o dinheiro. Aquilo que você ama domina você. É bom amar Deus. Deus deu o primeiro passo. Agora você vai dar o seu primeiro passo. É exatamente isso. Aquilo que você corre de um lado para o outro para conquistar, Deus já conquistou na cruz do Calvário para a sua vida. Eu olho a palavra de Deus e eu vejo que Deus quer que a gente herde a vida eterna. Eu olho a palavra de Deus e vejo que Ele quer que a gente entre no reino dos céus, que Ele fala de um tal tesouro, diz que esse tesouro é melhor que ouro e prata. Lá no céu as ruas são de ouro. Os fundamentos da cidade chamada Nova Jerusalém, para onde eu vou, e eu creio que você vai, são pedras preciosas. Então tudo que eu e você damos valor aqui, lá no céu é asfalto e aterro.
Jesus é a única coisa que faz sentido quando todas as pessoas te abandonam. Jesus é a única coisa que te responde quando em volta de você só tem perguntas. Até quando você vai continuar assim? É exatamente isto que esta palavra, essa breve meditação, quer levar você a entender. Essa carga que está no teu ombro, eu declaro agora que toda a carga no teu ombro, que todo o peso, que toda a tristeza, pode chorar, é para chorar, aqui é para chorar. Aqui você chora e tem alguém do seu lado que se importa com essa lágrima. Toda a carga do teu ombro, toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que você tem vivido, eu declaro em nome do Senhor Jesus que comece a cair por terra. E é essa presença de Deus nesta noite que visa dar um novo rumo para a sua vida. É exatamente isto que a palavra de Deus nos garante. Essa é a única maneira de nós entrarmos no reino dos céus. Não existe atalhos. Não adianta a gente buscar a perfeição. Perfeito é Deus. Quando Deus fala com Abraão, ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. O que ele está dizendo? Andando na presença de Deus, não vai faltar nada para você. Não vai faltar absolutamente nada. Ele sabe que você é carne, Ele sabe que você é limitado, limitada, Ele sabe que você é oscilante, Ele sabe que você vive estresse. Existem vários tipos de estresse, eu podia falar sobre o estresse, eu vou deixar para uma outra mensagem. Estresse térmico, estresse do dia a dia, estresse familiar, o estresse que é advindo da frustração. Olha quantos níveis de estresse existem. Agora eu digo para você e afirmo sem chance de errar: entrega essa carga do teu ombro nas mãos de Jesus. Deixa esta palavra transformar você. Não é uma religião, não é um homem que está ditando regras para você. Quem sou eu para ditar regras para você? Eu sou ser humano como você. Deus me colocou nessa posição. Eu não nasci em igreja evangélica. Numa outra ministração vou falar um pouquinho do meu testemunho para você ver que eu não nasci numa igreja evangélica. Eu também precisei aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, entregar o meu caminho nas mãos dele. Foi fácil? Claro que não é fácil. Talvez você diga assim: eu estou aqui, a minha família não tolera crente, evangelho, igreja. Olha, eu creio que você tem histórias para contar tremendas dos chamados crentes. Mas eu quero levar você a ser um cristão. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Cristão quer dizer alguém que ama o Senhor de uma maneira prática. Como diz a palavra: aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos. É isso que Ele quer de você. Ele não quer mais nada. Ah, mas eu sou tão errado. E quem não é, meu filho? Quem não é errado? Quem não acorda num dia ruim? Quem acaba sendo grosso com quem você ama? Dá uma palavra meio, uma patada. Isso é um mecanismo de você dizer assim: não aguento mais. Agora, Jesus, Ele está do teu lado. Não te abandona. Você está naqueles dias, naquela dificuldade toda, Ele continua com você. Ele não vai abandonar você. O apóstolo Paulo, ele fala isso, ele mostra isso, ele precisou aprender sobre isso. Todos aqueles que tiveram um encontro real com Jesus tiveram que aprender isso. Jesus, Ele é a nossa perfeição. Se nós estivermos ligados a Ele pela fé, Deus, Ele nos considera perfeitos por causa de Jesus, embora nós não sejamos perfeitos. Jesus, Ele veio ao mundo para resolver todos os problemas, e dentre eles, aquilo que mais aflige você, aquilo que mais tira a sua paz, aquilo que entristece o seu coração, aquilo que tira a sua alegria. Ninguém fez filhos para serem escravos das drogas. Ninguém quer ter no lar uma pessoa alcoólatra. Ninguém. Mas o problema existe, são pessoas que precisam do amor de Deus como eu e você. É essa mensagem que você não ouve às vezes na televisão. Ninguém está aqui para vender uma bênção. Nessa igreja, no Céu em Família, nesse lar, aonde você está se reunindo nesse exato momento, é tudo de graça.
Até o cafezinho que você vai tomar daqui a pouco é de graça. Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho que Jesus deixou. Jesus não veio fundar uma nova religião. Já haviam tantas religiões na época. Jesus veio conduzir o homem à presença de Deus. Mas através desse livro, pessoas já mataram, fizeram guerras, manipulam a palavra de Deus por causa do poder. Eu não estou pedindo para você confiar no que eu estou falando, mas eu posso pedir para você confiar em Deus. Eu não estou pedindo a você para concordar comigo, achando que eu sou o dono da verdade. Não, eu sou o portador da verdade. E você sabe que está fazendo sentido ao teu coração. Eu não sou perfeito, mas eu também não sou medíocre. Eu não sou perfeito, mas eu sirvo um Deus que é perfeito. O Deus que te ama. O nome dele é Jesus. E eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que ele nos justifica. É esse evangelho, o evangelho de entrega. Quando Jesus fala ali, Marcos 3,35, diz assim: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A cena é a seguinte: Jesus, ele está reunido com várias pessoas em volta dele. De repente alguém fala assim: olha, Maria está aí fora e os teus irmãos estão aí fora. Aí Jesus, ele podia chegar e falar assim: pode entrar, é a minha família. Mas Jesus traz um ensinamento amplo. Minha mãe, meu pai, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja só que fazer a vontade de Deus nos chama a participar da família celestial. O reino de Jesus não é desse mundo. Ele chegou a dizer que se o reino dele fosse desse mundo, o pessoal iria se empenhar muito mais. A palavra de Deus diz lá em Lucas 11:28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra e vivem esta palavra. Agora, é fácil viver a palavra de Deus? Por exemplo, quem está reunido aqui na nossa célula e mente? Não levanta a mão não, só pensa. Todo mundo. A mentira é uma autodefesa natural do ser humano, que não quer encarar determinado problema, determinada cobrança. Jesus chegou a dizer aos fariseus, aquele pessoal que eu falei há uns minutos atrás, que eram os religiosos: vós sois filhos do diabo, o pai da mentira, aquele que nunca se firmou na verdade. E a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O que é que você está tendo na sua vida? No mesmo versículo, Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, em todas as áreas, não é só na área financeira. Hoje Ele pode colocar paz na sua vida e você vai levar essa paz para a sua casa. A Bíblia diz em Mateus 7:21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus é a base da nossa perfeição diante de Deus, quando nós confiamos nele. Eu não falei uns minutos atrás que você não precisa confiar em mim, mas confiar em Deus. Eu quero levar você a um relacionamento com Deus. É a presença de Deus, é o poder de Deus dentro de nós. É isso que vai nos transformar a cada dia. Você tem que ser amanhã melhor do que você é hoje. E o meu passado, apóstolo? O seu passado foi carregado na cruz do Calvário. Ou você acha que esse sofrimento todo que ele passou foi em vão? Havia uma motivação, que alguém pudesse pagar essa dívida. Que dívida é essa, apóstolo? Aquele erro lá no Jardim do Éden, onde Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas naquele mesmo dia, Deus fez uma promessa. A promessa que viria alguém para pisar na cabeça da serpente. Aquela serpente, ela simboliza o diabo. Exatamente isso. E quem pisou na cabeça da serpente? Jesus. Então o diabo, ele não tem esse poder contra a sua vida.
Mas enquanto você não se firma na verdade, ele tem todo o poder. Ele escraviza você. Ele te aprisiona. Você não tem ninguém em volta. Eu sei o que é solidão, viu? Eu não vou dizer que eu entendo plenamente a sua solidão, mas Jesus entende. No momento que ele mais precisou de alguém, ele estava só naquela cruz. Todos estavam julgando Deus. O Filho de Deus estava ali. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se fosse eu ou você, a gente ia fazer o quê? Fala a verdade. A gente ia soltar da cruz, imagina a cena. Ia flutuar. Ia falar para os anjos aparecerem. Talvez se fosse eu e você, a gente ia mandar fulminar todo mundo. Mas que bom que Jesus não é nem igual a mim, nem igual a você. Eu quero que você compreenda que é necessário obediência. Mateus 7, 21. Novamente eu vou ler o 21 e vou ler o 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 23. Então lhes direi explicitamente: aqueles que não fazem a vontade do Pai, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Então tem muita gente que frequenta igreja, tem muita gente que anda com Bíblia debaixo do braço, mas não conhece Deus. Aí você vai e fala: é por isso que eu não vou. Isso, diante de Deus, não justifica, não adianta. Eu estou falando de um Deus que te ama, é isso que eu quero que você entenda. Você trabalhou um dia inteiro. Lá no Jardim do Éden, o homem só tinha que colher. Não precisava trabalhar o dia inteiro. Hoje o homem trabalha, a mulher trabalha, e quem cuida dos filhos? É por isso que a família está totalmente desestruturada. Você chega em casa cansado, não tem tempo para educar, aí joga tudo nas costas da mulher. A senhora que está me acompanhando aqui na célula está falando: é isso mesmo, apóstolo, é verdade. Agora, quando Jesus entra no ambiente familiar, quando a gente começa a compreender que a família é a coisa mais preciosa que existe, a união de um homem e de uma mulher, ter filhos, ter um lar, deixar a presença do Espírito Santo entrar, é isso que Ele quer fazer com a sua vida. É essa a mudança que Ele tem para você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que a partir de hoje as coisas comecem a tomar um outro rumo. E após a minha oração, eu sei que o líder de célula vai conversar com vocês e é o momento de trocar ideias, de falar o que você entendeu, não entendeu. Fique à vontade, ninguém vai fazer pergunta de versículo bíblico para você, mas o que você entendeu, o que você não entendeu. E esse líder também está capacitado a orar por você. Eu quero te abençoar. E eu quero dizer a você que o poder de Deus, neste momento, vai transformar a sua vida. Céu em Família. O amor de Deus de casa em casa.